Boa tarde a todos. Estamos ao vivo, a live do Centro Espírita Fabiano de Cristo.
Hoje teremos palestra com o palestrante Ângelo Dias. Os desafios do auto-amor. E o tema é os desafios do auto-amor. Só um minutinho que estamos conectando. Vai dar certo. Oi, boa Olha eu, tarde. gente. Olha eu. Tudo bem? Graças a Deus, gente. Estamos aí. Então tá, tudo certo aí então? Podemos começar? Quando quiserem. Então tá. Aí o senhor faz pra gente a prece final, né? O senhor faz. Gente, só confirmando, já teve a prece de abertura? Já. Ou vai ter ainda? Não, então, a gente está considerando a oração, foi a Amor. música. E A música lindamente inicial. cantado, lindamente cantado. Eu acrescentaria que quando... Esse é um salmo, né? Não sei se todos sabem, que esse texto, Senhor, eu sei que tu me sondas, é um salmo, e é um dos salmos de texto mais bonito, né? Os salmos são lindos, né? Repositórios, assim, de muitas verdades teológicas muito belas, assim. E essa questão da sondagem que Deus faz, né? Não é uma sondagem espiando a gente. Um dia eu conversando com um amigo, ele falou assim, essa música é engraçada. Parece que Deus fica espiando a gente o tempo todo, sondando. Não é isso. Eu faço um paralelo com o que o Divaldo Franco fala no filme dele, né? Quer dizer, está no filme do Divaldo, que certa feita, aquele espírito que o perseguia constantemente, acho que todos devem ter visto o filme, se não viram, um filme muito bom, vale a pena. Então o espírito que o perseguia pergunta assim, quem é Deus para você? Ele responde assim, Deus é aquele que me testa todos os dias, o tempo todo. Essa foi uma das frases que calou muito em mim no filme, porque não é que Deus testa no sentido, ou sonda, no sentido pejorativo, dizendo que está sempre de olho para ver se a gente vai pecar ou não, prestando atenção para anotar todas as vezes que a gente cai, né? O sonda é que ele está sempre buscando no nosso coração melhores caminhos para nos direcionar para o amor, né, que é o nosso tema de hoje. Então, muito bonito que essa música tenha sido à guisa de prece, porque realmente é isso, né? Essa sondagem que Deus faz, ele está sempre examinando o nosso coração e vendo onde é que nós precisamos de reforço, onde é que nós precisamos um pouquinho mais de um empurrãozinho aqui, outro ali, onde é que nós precisamos de um direcionamento melhor. E ele providencia, então, com Jesus, né, o nosso mestre querido, então com os nossos anjos de guarda, que alguém venha e nos ajude, né, porque nós nunca estamos desamparados. Então, esse sondar o nosso coração é sempre para examinar como é que nós estamos e buscando nos ajudar sempre, né? Então tá aí a nossa prece de abertura com essa música lindamente cantada, né? Então, queridos, nosso último encontro virtual do ano, né? Quem sabe o ano que vem, em tendo sucesso toda essa campanha de vacinação que virá depois, nós tenhamos então a oportunidade de continuar a nos encontrar pessoalmente, né? Mas por enquanto estamos nos encontrando virtualmente, que é maravilhoso também, né? Porque vendo a imagem, escutando a voz, os nossos corações estão conectados, né? Então isso, trazendo para o tema de hoje, que é o alto amor, isso é uma questão de amar, né? Se nós estamos nos ouvindo e vendo e estamos conectados, é porque existe amor, né? Onde
há amor, onde há caridade, onde há compaixão, onde há esse sentimento que une as pessoas, Deus está ali. Joana de Ângeles, o espírito, voltando a falar do Divaldo, né? Joana de Ângeles, o espírito que orienta o Divaldo, ela disse numa das obras dela, que é maravilhoso, que é Deus é a alma do amor e o amor é a alma de Deus, né? Então, Deus é a alma do amor no sentido de que tudo que é amor tem a presença divina. Deus é a luz, é o impulso, é a ação do amor. E quando se diz que o amor é a alma de Deus, é no sentido também figurado, que o amor representa todos os movimentos divinos, todos os impulsos divinos em relação a nós. Por isso que nós não podemos crer em condenações eternas, né? Em maldições eternas, condenações que as pessoas vão para o inferno, fica lá no caldeirão, né? Aqueles demônios mexendo aquele óleo fervendo e a gente lá dentro, assim, aí sai uma mão, sai um pé. Como é que é possível? Como é possível? Deus sendo amor, né? Mas isso é um pouco culpa da nossa visão de Deus, porque nós não entendemos Deus como amor, a não ser depois de Jesus. Vamos fazer uma análise? O que representava o amor, e especialmente o amor divino, antes de Jesus? Antes de Jesus, o amor existia, claro, o amor entre as criaturas existia, o amor entre as nações, o amor de Deus para com os homens era reconhecido, mas, de certa forma, os nossos costumes humanos ficavam interferindo com a nossa visão do amor. Então, por exemplo, o amor perdia um pouco para aquele que era o triunfador das nações, aquele que dominava e esmagava uma nação inimiga em nome de Deus, que, segundo a nossa crença, Deus nos mandou fazer muitos desses ataques no Antigo Testamento. Então Deus mandava que os israelitas marchassem, que eram o povo eleito. Primeiro conceito, como é que pode haver um filho predileto, né? Mas era um povo que eles consideravam eleitos. Então Deus mandava que eles marchassem para a nação tal, contra a cidade tal, contra o imperador ou rei tal. E Deus abençoaria os exércitos e eles fariam uma verdadeira chacina, né? Então, quando a gente pensa nesse Deus do Antigo Testamento, quem era filiado a esse Deus, quem era seguidor ou partidário dos ensinos deste Deus, e não entendia muito bem a questão do amor, achava que todo mundo que fosse filho desse Deus era sempre um vitorioso, né? Era sempre aquele que vencia. Então, o vitorioso era quem desfrutava do amor de Deus. Quem não desfrutava do amor de Deus era um perdedor. Então, por exemplo, o próprio povo de Israel, os israelitas, existem várias narrações, eles estiveram no cativeiro no Egito, né? Foram levados para os trabalhos no Egito, ficaram alguns séculos, 400 anos, salvo engano, no Egito, e foram, segundo nos conta o livro do Êxodo, libertados por Moisés, né? Que era um mestiço, né? Filho da rainha do Egito, né, com um homem hebreu, e depois ele cresce, se torna hebreu por escolha, não mais egípcio, e ele liberta o povo. Nós conhecemos bem essa história. Depois, o povo cairia sob o domínio da Babilônia, né, do Nabucodonosor. Então, os vasos preciosos do templo, os tesouros do templo de Jerusalém, são levados para promoverem-se grandes festins, grandes banquetes na Babilônia, e na cidade, né, da Babilônia, e eles usavam aqueles vasos sagrados para lavar as mãos, servir vinho. Então, o que a gente vê é que esse povo que era também eleito, quando eles estão no cativeiro, os escritos que tem no Antigo Testamento é que Deus não os ama mais. Interessante que quando eles estão no auge, eles são amados por Deus. Eles são vitoriosos. Quando eles não estão no auge, estão dominados, Deus não os ama mais. Então eles perguntam, tem até um salmo muito bonito, que é pelos rios da Babilônia. Eu esqueci o número do salmo, mas é muito bonito, né? Então eles dizem assim, a nossa lira, que nós cantamos os salmos, a lira de Davi, pela qual se cantou tantos salmos, se encontra pendurada no salgueiro.
Salgueiro é aquela árvore chorão que cai por cima das águas, assim, como se estivesse chorando, né? Que na mitologia grega é Narciso transformado num salgueiro, né? Para que ele pudesse ficar contemplando a sua beleza nas águas. Então, essa simbologia de que onde há sofrimento Deus não ama mais, está castigando, nos perseguia no Antigo Testamento. Até hoje, pessoas de determinadas igrejas cristãs, não é? Notadamente os evangélicos, dizem que quando uma coisa vai mal na sua vida é porque Deus virou o rosto, virou a face. Está vendo? Você saiu da igreja, Deus está agora pesando a sua mão. Então, seria um Deus punitivo, um Deus vingativo. Então, a nossa ideia de amor, apesar de nós amarmos filhos, amarmos uns aos outros em família e amigos, era uma ideia em relação à divindade completamente distorcida. Aí chega Jesus e fala assim: o vitorioso não é quem domina, quem vence o outro, é quem vence a si mesmo. O amor é aquele amor que Deus tem para com todos. Aí João vai dizer na sua epístola: Deus é amor. E quem não ama o seu próximo está mentindo, porque não está fazendo aquilo que Deus está mandando fazer. Jesus, como premissa do amor, disse: tu amarás o teu próximo, a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Que nós vamos falar um pouquinho desse a ti mesmo daqui a pouco. Então Jesus veio trazer uma ideia de amor diferente. O amor do Antigo Testamento, e que era dos povos antigos, povos guerreiros, era o amor da conquista, de tomar. O amor de Jesus é o amor do dar, é diferente completamente. Quanto mais se ama, mais se doa. As pessoas não entendiam, não é à toa que Jesus foi crucificado. Porque a verdade que ele trazia era uma verdade totalmente nova, no sentido conceitual, nova mesmo, não tinha filosofia antiga, a não ser alguns dos gregos, como Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Que Sócrates foi obrigado a se matar, né? Bebeu cicuta. Por quê? Porque o que ele falava, ninguém entendia esse negócio de amar um ao outro. Você tem que dominar o inimigo, né? Para vocês terem uma ideia, no Antigo Testamento, só existe um lugar, no capítulo 19 do Levítico, em que se fala em amar o próximo como a si mesmo. Em todo o Antigo Testamento isso não existe mais. Então é curioso, porque Jesus diz assim, lá no capítulo 5 de Mateus, Jesus vai dizer assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Orai e fazei o bem pelos que vos perseguem. Então, Jesus veio transformar. Então, quando ele fala assim, ouvistes o que foi dito, amarás o amigo e odiarás o inimigo, isso não é no Antigo Testamento, mas é aonde? Na lei judaica, nos textos que eles chamam de Talmud, né, que são os outros textos. Então, era um conceito, você amava o seu amigo, mas o outro você não era obrigado a amar. Jesus fala o contrário, falou: não. Você vai amar o seu inimigo, fazer o bem para ele. Quando ele te pedir a capa, dá também o manto. Quando ele te pedir para caminhar 10 passos, caminha 100. Então, Jesus está dizendo que a essência do amor é a doação. E Jesus diz assim: meu pai trabalha até hoje, eu trabalho. Olha eu aqui trabalhando. E meu pai trabalha até hoje. Então Deus não descansou no 7º dia e falou assim: toma aí, criação, resolva-se. Não. Deus trabalha até hoje. Por quê? O universo se mantém conectado, fluindo, o universo inteiro, até os confins dos bilhões de galáxias que existem por aí, por causa do hálito de Deus, que é o amor que mantém tudo funcionando. Deus insufla a sua vida, chamada amor, no universo inteiro. Senão a gente deixava de existir. Então nós somos imortais, porque Deus nos concedeu essa vida. Aí, quando Deus nos concede essa vida, por amor, como é que Deus vai tirá-la? Como é que depois que nós pecamos numa vida só, levamos uma vida de erro, batemos cabeça, que não é brincadeira, Deus vai pegar aquelas pessoas que não estavam amando ainda, que nem de longe descobriram o amor dele, porque nem aquelas que acham que descobriram o amor de Deus, ainda não descobriram, ainda não. Nós estamos longe de entender o amor. Aí Deus pega essas pessoas e joga no inferno. Não. Então o amor de Deus é inseparável da justiça de Deus.
Porque o amor, ele é justo. E a justiça diz o seguinte: todo mundo é responsável pelo que faz. As pessoas vão ser reeducadas para não fazer mais. A justiça, o braço punitivo da justiça, não conserta nada. Todo pai e mãe sabe que quando a criança faz alguma coisa de errada, se você às vezes dá um puxãozinho de orelha, você fala alguma coisa, né? Tira o chinelo, uma coisinha assim, vamos dizer, mais simples. Vamos dizer que você não faça isso, mas vamos dizer que faça. Aí você ameaça, conversa, aí você reeduca. Agora a criança faz uma coisa, você espanca a criança, onde que espancar alguém teve algum resultado, né? A gente não faz isso nem com os animais, mas as pessoas antigamente tinham uma mania, quando o animal fazia uma coisa, surrava o animal para ele não fazer mais. Aí tá vendo como ele aprendeu? É pelo medo. O medo intimida, não educa. Né? Nós somos a prova disso. A gente não sofre porque Adão pecou. Ah, o Adão pecou, trouxe o pecado para o mundo, agora a gente sofre por causa disso, é culpa de Adão. Eu tenho lá alguma coisa a ver com Adão. Adão nem existiu. Adão foi uma figura, uma alegoria, uma parábola linda, linda aquela parábola. Dizer que ele foi criado do humus da terra, olha que coisa bonita. Mas Adão mesmo não existiu. Senão a raça toda seria incestuosa, todo mundo era casado com o irmão. Já pensou? E depois o mundo acabou e veio outra raça incestuosa, que foi Noé. O mundo acabou e aí a raça continuou. Aí a gente sabe que lá no Gênesis bíblico, Adão era o primeiro homem, a Eva a primeira mulher e os dois filhos estavam lá. Aí diz que depois que Caim matou Abel, ele foi para uma vila lá e casou com uma moça. Que moça? As pessoas fingem que não veem essas coisas. Muito bem. Então, o que eu quero dizer com isso? O amor não era entendido. Nós não entendemos o amor até hoje, que dirá aqueles tempos bárbaros. Então, hoje, depois do advento do Cristo, nós começamos a entender o amor de forma diferente. Então, quando Cristo diz assim, a lei suprema é amar a Deus sobre todas as coisas, ama o teu próximo como a ti mesmo, ele está ecoando aquele trechinho lá de Levítico 19 que eu falei, que é a única vez que aparece no Antigo Testamento, que diz assim, faça ao teu irmão, não faças ao teu inimigo, ao teu vizinho, ao teu próximo, o que não queres que façam a ti. Em suma, ama o teu próximo como a ti mesmo. É o único lugar no Antigo Testamento. Já era um diamantezinho que foi deixado lá para Jesus resgatá-lo depois. Existe uma história muito interessante, que é verdade, dizem que é verdadeira, da lenda, da tradição judaica. Então, um grande sábio chamado Hillel, né, que nós sabemos que esse Hillel foi responsável pela turma que veio, depois dos judeus que veio para fazer o nosso lar, que são 70 administradores na cidade, como eram 70 juízes no Sinédrio. Então, é uma cidade que ela é em forma de estrela de Davi. Então, existe muita ligação entre a cultura judaica, portuguesa, inclusive, e a criação da cidade Nosso Lar, ainda no século XVI. Né? Então, o Hillel foi professor de um outro sábio chamado Gamaliel, que foi professor de Paulo de Tarso. Então, o Hillel era uma pessoa extraordinária e ele vivia uma humildade tremenda, um amor, apesar do que dizia a Torá, que todos nós devemos amar o inimigo, amar o amigo, mas odiar o inimigo, que Deus manda marchar. Ele era uma pessoa que se baseava no amor o tempo todo. E ele tinha um outro companheiro lá chamado Shammai. E os Shammai não eram rivais, mas os grandes debates deles eram debates assim assistidos pelas pessoas com muita sagacidade, porque todo mundo queria ver os dois se digladiarem. Por quê? Porque o Hillel só falava de amor. E o Shammai era legalista. Está escrito na lei isso, tem que fazer isso. E os dois eram muito respeitados. Então, diz que um dia um gentio é o das gentes, quer dizer, aqueles que não são judeus, né? Um gentio chegou para o Shammai e disse assim, olha, eu achei muito bacana a sua religião judaica. Se o senhor conseguir me explicar a religião judaica, enquanto eu fico numa perna só, eu vou me converter. Aí o Shammai pegou um bastão que estava lá e saiu dando bastonada. Você me saia daqui, onde é que já se viu?
eu vou me dar o trabalho de falar com um gentio que vai ficar em cima de uma perna só. Que coisa mais ridícula. E deu umas bastonadas, ele mandou ele embora. Aí ele foi lá no Hillel. Chegou no Hillel, falou a mesma coisa. Disse, olha, eu sou fascinado pela religião judaica, por esse Deus de Israel, e se o senhor conseguir me convencer, me explicar tudo, enquanto eu fico numa perna só, eu vou ser judeu. Aí o Hillel deu uma risadinha e falou assim, pode ficar, meu filho. Aí o homem levou um susto, né? Ficou numa perna só, assim. Aí o Hillel falou para ele assim, não faça aos outros aquilo que não queres que façam para você. O resto é comentário. Vai e estuda. E o homem ficou assim e se tornou judeu. Então, quando nós pegamos o princípio básico da fraternidade, do amor, e nós tornamos isso uma prática de vida, a gente nunca vai fazer para o outro o que a gente não gostaria que fosse feito para nós. É a aplicação mais prática do amor. Jesus fala isso. Não façais ao outro o que não gostaria se fosse feito a vós. Né? Então, quando Jesus resume o amor, trazendo essa nova perspectiva, quando Jesus resume o amor e fala que é para nós amarmos a Deus e ao próximo como a nós mesmos, geralmente as pessoas veem dois mandamentos, ou dois direcionamentos que Jesus dá, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Muito bem, não está errado, mas não está absolutamente certo, porque na verdade são três. Quer ver? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ao terceiro. Então, na verdade, são três pequenos mandamentos escondidos numa frase só. O amor a Deus é o amor devido ao nosso Criador. É o amor de louvor, é o amor de agradecimento. Disse, Pai, o Senhor é maravilhoso. Como diz uma amiga querida minha, a Íria, lá do pai da minha casa espírita, ela diz assim, Deus é o must. Deus é extraordinário, como é que pode? E a criatura mais humilde do universo, diz o Haroldo Dutra diz. Porque depois que ele criou tudo isso aqui, ele escondeu. Ele podia ficar sentado num trono, querendo que as pessoas ficassem bajulando ele. Certos companheiros de algumas vertentes cristãs dizem assim, quando você pergunta qual que é o objetivo do ser humano? O ser humano foi criado para quê? Aí eles respondem na hora, o ser humano foi criado para louvar a Deus. Tá certo. O ser humano foi criado e deve louvar a Deus. Aí eu concordo. Por quê? O ser humano foi criado para atingir a sua plenitude, para atingir o amor, para fazer a caminhada de volta para Deus. Porque a gente foi criado simples e ignorante, está lá a doutrina espírita nos explicando, e depois a gente vai evoluindo devagarzinho, depende da nossa boa vontade e da nossa forma de encarar os desafios, a gente vai evoluindo devagarzinho, purificando no amor, entendendo Deus e voltando para Ele. Nós somos uma centelha que vamos voltando, mas a gente não vai misturar com Ele, igual dizem os panteístas, que quando a gente morre, a nossa centelha sobe linda assim e mergulha no mar infinito e desaparece, a gente volta para Deus. Não, nós somos individuais. Quando fala que a gente retorna para Deus, é para os braços dele. Porque ele vai nos abraçar e dizer, filho, que maravilha. Para ti foram milhões de anos de evolução. Para mim não foi nada, foi um segundo na eternidade. Mas que bom receber-te de volta. Agora vamos trabalhar. Porque a gente acha que vai morrer, desencarnar, ficar purificado e depois vai sentar na nuvem e assistir o povo tocar harpa no céu, contemplar a Deus pela eternidade. E que Deus que é esse que precisa ser contemplado, que precisa ser louvado. Os seres humanos não fazem isso, né? Os seres humanos dignos, os mais sábios, os mais bondosos, os mais fraternos, são os mais humildes. Agora a pessoa vai querer receber bajulação pela eternidade. Então Deus, quando fala que nós vamos ter com Ele, é para a gente estar bem capacitado para Ele trabalhar. Aí Ele fala assim, tá bom, meu filho? Foi bom chegar aqui no papai? Eu falei, pai, foi maravilhoso, eu entendo, senhor, o amor, que beleza. Certo, agora olha para trás só um pouquinho. Quando a gente olha assim, ó, tem uma fila que desaparece no horizonte de gente que não chegou ainda. Aí Deus fala assim, agora vamos trabalhar.
Então é por isso que a reencarnação, com essa justiça, não manda ninguém para o inferno. Porque Deus quer todo mundo de volta para ele. A reencarnação são escolas, hospitais, templos, por onde a gente vai passando, passando, até a gente parar de ser cabeça dura, bater a cabeça na parede e a gente começar a acolher o amor divino da forma necessária. Então, quando Deus fala para a gente, né, inspirando Jesus pelo Evangelho, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo, quer dizer que nós temos que amar a Deus, aos nossos irmãos, como a nós mesmos. E aí era necessário que a gente fizesse essa introdução para a gente entender o que é o amor próprio. Porque o amor próprio, geralmente, a gente associa com o egoísmo. Isso não é amor próprio, isso é louvor próprio. Isso é egolatria, né? Idolatria. Louvar latria, né? Ídolos, louvar os idolatria. Você idolatra aquele professor, idolatra, ele é um ídolo para mim. Você ama. Então a egolatria, que é o louvar a si mesmo, adorar a si mesmo, louvar a si mesmo, é um desvio doentio do que é realmente o amor. Porque o amor de verdade, ele não idolatra e coloca ninguém acima de ninguém. Ele ama de forma livre. Então, quando Jesus fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, nós temos a obrigação, nós temos o dever, nós temos a honra de ter que nos amar a nós mesmos. Mas como que é isso? Amar a nós mesmos não é procurar vantagem, isso chama-se egoísmo. Não é estar sempre querendo as coisas para nós, tudo, isso é ambição. Não é achar que nós estamos certos o tempo todo, isso é orgulho. Não achar que nós somos melhores que todo mundo, isso é vaidade. Amar a nós mesmos é dizer, poxa, Ângelo, você está se esforçando há tantos milhares de anos e errou mais uma vez. Vamos consertar? Vamos nos dar uma nova chance? É reconhecer o quão pequenos, mas o quão infinitos nós somos. Então, amar a nós mesmos é nós termos reconhecimento pela nossa filiação divina. Não para mandar nos outros, como eu disse, para achar que a gente merece tudo, que a gente tem que ser tudo para nós. Como dizia minha avó, é para rezar o Pai Nosso até o venha a nós. Né? Venha a nós, vosso reino. Né? Fulano só conhece o Pai Nosso até o venha a nós. Não. Amar a si mesmo é ter consciência do nosso valor. Não um valor que é mais que todas as pessoas, mas um valor que é divino, que não está perfeito. Um valor que não chegou ainda naquela perfeição que nós vamos chegar um dia. Nós estamos longe. Emmanuel, de forma muito bonita, diz assim, nós espíritos estamos muito mais perto do ponto de partida do que do de chegada. Estamos muito longe do ponto de chegada. Da angelitude. Olha a distância que nós estamos da angelitude. Do estado crístico, né? Quando todos nós estivermos no estado crístico, ganharmos planetas aí no universo para a gente tomar conta, fazemos parte da Associação Sindical dos Trabalhadores do Sistema Solar, já pensou? Todo mundo lá, crístico. Demora demais. Mas o que nós temos que reconhecer quando nos amamos é que nós somos criaturas em desenvolvimento. Isso não nos faz melhores que as pessoas. Mas sabe o que é bonito? Não nos faz piores também. Ah, o fulano é muito melhor que eu. Não. O fulano vai ver que teve outras escolhas, ele teve o bom senso de fazer determinadas escolhas de caminhos, né? Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele fala, antes do Emmanuel, deixa eu falar uma coisa, na questão 120 e 121 do Livro dos Espíritos, tem uma questão muito interessante. Kardec pergunta assim, todos os espíritos precisam passar pela fieira do mal para poder evoluir? Aí os espíritos respondem, do mal não, da ignorância sim. Olha que bacana. Então quer dizer que o mal que está em nós não é uma necessidade. Isso é uma questão maniqueísta. Achar que o mundo é dividido em bem e mal e a gente tem que ficar equilibrando. Não, o mal existe porque não tem bem. Um dia o bem vai dominar, não é porque o bem vai ter a supremacia, vai eliminar o mal, assim, tipo assim, numa guerra. Não, não.
é que o mal vai desaparecendo. O mal, São Luís, na última questão do Livro dos Espíritos, quando fala da nova era, que ele já fala na nova era que vai surgir, etc., o mundo de regeneração, é uma mensagem linda, a última questão, leiam lá. Aí Kardec pergunta assim, por ali, por perto, numa das questões, assim, os bons um dia vão prevalecer na Terra, porque está tão difícil, a gente liga a televisão, hoje, 2020, a gente está igualzinho Kardec, gente. Eu vou falar para vocês, tem hora que eu acho que não vai. Confesso. Porque eu falo assim, gente, perderam o controle desse mundo. Deus está deixando, não é que ele perdeu porque ele não deu conta, mas ele está deixando para ver o que a gente vai fazer. E eu assim, Senhor, pelo amor de Deus, toma a rédea de novo, dá um jeito nesse povo, porque não vai ter jeito. Então, assim, ele pergunta, os bons um dia vão prevalecer na Terra? Aí os espíritos respondem o quê? Todo mundo conhece a resposta. Uai, vão, o dia que eles deixarem de ser preguiçosos. Eles não falam assim, mas é isso que quer dizer. Porque eles dizem assim, os bons são tímidos, os maus são audaciosos. O amor é tímido. Ah, eu sou tão amoroso, vou ficar na minha casa aqui. Não, o amoroso sai lá na rua e quando ele vê injustiça, ele vai lá e corrige. É o amor-ação. Porque o outro amor não é amor, é covardia, conforto. Vale para todos nós, viu? Eu também, qualquer um. A gente fica na zona de conforto. Aí a gente ama tanto o próximo, mas a hora de ir lá e fazer alguma coisa não faz, não. Então isso aí não é amar. Aí lá diz o seguinte, quando o mundo melhorar bastante, os maus fugirão espavoridos, porque não vão aguentar viver aqui, porque é um mundo bom demais, os maus vão embora. Então, o dia que nós conseguimos chegar nessa altura, vai ser maravilhoso. Então, Emmanuel, voltando lá no Emmanuel, né, A Caminho da Luz. Em relação a essa questão de que nós não passamos pela fieira do mal, necessariamente. Vamos passar porque por causa da nossa ignorância, mas o mal não é uma coisa necessária. Se a gente, de repente, fizer todas as escolhas certas, a gente não vai passando por mal ou passa por menos mal. Aí Emmanuel fala assim lá no Caminho da Luz. Jesus teve uma evolução em linha reta. Mesmo há milhões, bilhões de anos atrás, porque só na Terra tem 4 bilhões de anos, só no sistema solar, e depois na Terra tem 4 bilhões de anos que ele está aqui tomando conta da gente, né? É para fundir a cuca da gente. Então, lá naquela época, Jesus já fazia escolhas mais certas. Ele olhava o bem e o mal. Claro que Jesus caiu. Claro que Jesus fez coisas inadequadas quando ele estava evoluindo. Mas o que Emmanuel fala é que Jesus evoluiu rápido. Porque ele foi tomando as decisões, foi doendo as lambadas das reencarnações, e ele foi tomando decisões mais certas. Então, para nós chegarmos a esse estado crítico, vai ser maravilhoso. Uns vão primeiro, outros vão depois. Mas então, até isso acontecer, o alto amor significa que nós reconhecemos os nossos problemas. Não gostamos dos nossos problemas, mas isso não nos impede de continuar caminhando. Porque num estado depressivo, por exemplo, em que o alto amor é anulado, né? Tantas pessoas passam por estados depressivos, é uma doença terrível, que tem componentes espirituais, mas tem componentes físicos, da química do cérebro, que nós precisamos ir ao psiquiatra, precisamos fazer terapia. Não é porque é tomar remédio de doido, não. Quando alguém fala isso, eu falo, gente, nós estamos no século XXI. Alguém ainda fala isso no século XXI? Não tem nada de remédio de doido, não. É um medicamento que vai equilibrar o nosso cérebro de volta. A gente não é doido. Nós somos pessoas que temos problemas na nossa química cerebral que precisam de conserto. Por que a gente vai falar? Ah, fulano esse conceito acabou, mas tem gente que vive nele ainda. Então, quando nós temos esse problema depressivo, problema de ansiedade, problema de síndrome do pânico, todos esses problemas que nos afetam, nós perdemos a capacidade de nos amar. Por quê? Porque a gente não nos reconhece falhos, a gente não nos reconhece sofredores, ou reconhece demais. Porque quando a gente se reconhece sofredor, falho, mas a gente tem a consciência de que somos filhos de Deus, a gente fala assim, não, pera lá. Vamos respirar, tenho, mas eu vou fazer alguma coisa por isso. Então aí a gente às vezes toma uma medicação, faz um tratamento na casa espírita também, um não anula o outro, são complementares. E aí a gente vai com a nossa mente mais tranquila, a parte química, e com o nosso espírito
mais tranquilo, a gente começa a pensar e começa a sair. E começa a caminhar de novo. O auto-amor volta. Porque o auto-amor é auto-respeito. O auto-amor não significa que nós não vamos achar defeito na gente. Ao contrário. Quanto mais auto-amor a gente tem, mais defeito a gente acha na gente, mas mais vontade a gente tem de consertar. E aí a gente não é conivente com o defeito, fala assim, eu sou assim mesmo, eu quero ver eu mudar. Isso aí não é auto-amor, não, isso é arrogância. Isso é animalidade. É a pessoa saber que tem problema e adorar. Então é orgulho, vaidade, egoísmo. Agora, a pessoa reconhece, puxa vida, eu tenho esse problema, mas eu vou fazer, vou procurar ajuda, vou no centro, vou não sei aonde, vou no médico tal, eu vou na igreja tal, onde quer, vai procurar ajuda. Isso é auto-amor. Então vamos eliminar isso de que auto-amor é aquela pessoa, é a Madre Teresa de Calcutá. Ela tinha auto-amor, o Chico tinha auto-amor. Mas são pessoas que quanto mais auto-amor, mais vem o que tem que consertar. Mas eles nunca deixaram de consertar. O Chico dizia assim, que eu adoro essa frase do Chico, disse, tem dia que eu sinto que eu me arrasto, mas eu arrasto para frente. Olha que coisa. Isso é auto-amor. Então, queridos, falando de auto-amor, vamos caminhando para o fim da nossa palestra. Falando de auto-amor, vamos perder aquela ilusão de que auto-amor quer dizer que a gente está lindo, que a gente vai comprar rosa, ficar jogando rosa em cima da gente. Eu vou vestir uma roupa linda, vou para o shopping fazer umas compras. Pode ser auto-amor, mas geralmente não é. O auto-amor, ele é mais equilibrado. A gente pode estar num momento eufórico, de euforia, e que amanhã passou. Mas o auto-amor é constante. A gente está bem, ele está lá. A gente não está bem, ele está lá também. Porque ele não nos deixa desistir de nós. Sabe por quê? A gente sabe de onde veio. A gente não está aqui à toa. Nós temos missões, temos reparações para fazer, temos expiações para fazer. Nós temos aprendizado, temos coisas para consertar. Somos filhos de Deus. Vocês já viram nos carros que diz assim, eu não sou filho de, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Eu acho aquilo uma beleza. É isso. A gente não é dono do mundo, que seria orgulho e vaidade. Mas dá licença, a gente é filho do dono. Então o auto-amor é se valorizar. A gente precisa pensar nisso. A gente precisa olhar de onde nós viemos e dizer, puxa vida, vou parar com isso. E começar a se valorizar. Porque Deus nos valoriza demais. Deus jamais, como eu disse, que os nossos irmãos às vezes dizem isso, Deus jamais vira a face. Deus jamais abandona. E saiu da igreja, Deus abandonou. Eu nunca mais fui no centro espírita, está acontecendo isso comigo porque Deus está me castigando. Está acontecendo porque o nosso auto-amor diminui, a gente começa a ficar com a energia baixa e às vezes as companhias espirituais que estão só esperando essa brecha se aproximam. Um estado obsessivo se instaura. Não é Deus castigando. Como é que Deus vai surrar um de nós? Nós somos a poeirinha do universo e Deus nos ama imensamente. E ele vai pegar uma poeirinha dessa e vai fazer ela sofrer e ficar de lá assim. Perdeu o carro. Tem gente que pensa assim. Tá? Tem gente que pensa assim. Que Deus fica lá se rejubilando com as nossas desgraças porque nós afastamos do carro. Tá vendo? Parou de fazer o culto no ar. O telhado da casa caiu. Vamos acordar para a vida? Vamos cair na real de quem é Deus? Então é tanto amor que a gente não tem explicação. E vamos nos amar mais, nos gostar mais, que esse é o primeiro passo para a gente começar a caminhar. Tá bom? Queridos, um grande, imenso beijo de muito amor no coração de todos vocês. Tá? Vocês não sabem como eu amo estar aqui. Deus nos abençoe. Muito obrigado, viu, Ângelo? Você pode fazer uma prece final para a gente agora? Pra gente... Posso fazer, sim. Eu vou fazer diferente, mas não se acostumem, tá? Eu vou cantar uma música, que vai ser a nossa... Porque lá no centro, às vezes, o pessoal pede, mas aí é sábado à tarde, eu dirigi, almocei, tô lá. Hoje eu estou tranquilo em casa, então eu vou fazer uma música. E eu queria que todo mundo, durante essa música, pensasse na música, em quem é o homenageado dessa música, né?
que é Maria, a nossa mãezinha celeste, aquela que foi mãe de Jesus, né? Que maravilha! Já pensou que espírito que é esse? Receber no corpo físico aquele perispírito de um espírito crístico, ela ainda não é do nível de Jesus, mas ela é serva e trabalhadora de altíssima estirpe, né? E ela está sempre por nós também. A literatura espírita nos explica, né? Então, os nossos irmãos católicos, com esse amor também a Maria. Então, nós vamos pedir hoje para que ela nos abençoe, para que volva o seu olhar nesse Brasil nosso, nesse mundo nosso, que precisa de tanto juízo na cabeça, né? Tanta coisa acontecendo, essas doenças, a pandemia, as pessoas precisando somente ter juízo para esperar, e as pessoas não estão tendo. Então, nós vamos pedir que ela aumente o nosso amor próprio, a nossa lente de aumento para olhar a nós mesmos, para a gente se reconhecer filhos de Deus, que sofrem, que caminham. Nós vamos pedir a ela que nos ajude. Ave Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Maria, gratia plena. Ave Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria. Que assim seja, mestre. Que assim seja. Muito obrigado, viu, Ângelo? É um privilégio aí para a gente poder escutar a sua voz, e as suas palestras são sempre excelentes. Obrigado. E encerramos com música, começamos e encerramos com música em forma de oração, né? Então aí a gente espera aí, se Deus quiser, ano que vem a gente está lá no centro, na Vila Matinha, tomando a canjica. Amém, amém. Então tá bom, uma boa Obrigado. tarde. Obrigado. Pessoal, então a gente lembra que a evangelização infantil ela está disponibilizando as aulas no YouTube aos domingos às 9 horas da manhã. O canal vocês encontram no nosso perfil, basta digitar lá no YouTube Cefac Evangelização Infantil. E a programação completa das nossas lives também vocês encontram no nosso perfil do Instagram. A gente tem palestras nas terças, às 8 horas da noite, e ao sábado, às 14 horas. E o tratamento espiritual a gente faz nas quartas-feiras, e aí a gente tem uma aula de psicoeducação para os pacientes e também para todo mundo que quiser assistir no Instagram também, às 19 horas nas quartas-feiras. Então, a gente agradece e deseja uma boa tarde a todos.